Olá pessoal, mais uma oportunidade pela Academia de Bombeiros através do site www.academiadebombeiros.com.br, onde o ensino à distância semipresencial está bem mais perto do que você imagina. Tá ok? Hoje a gente vai estar falando sobre medidas de segurança contra incêndio. Dentre os assuntos, a gente vai falar sobre os diferentes tipos de proteção contra incêndio em uma edificação. Além disso, a compreensão sobre o funcionamento de cada tipo de proteção contra incêndio existente e a operacionalidade, né, dos diferentes tipos de proteção contra incêndio. A gente já vem falando sobre alguns dispositivos, né? Hoje a gente vai dar uma abordagem mais focada para compartimentação vertical, né? Na apostila a gente pode acompanhar aí na página 21, que trata sobre esse assunto e inicia sendo falado sobre proteção passiva, né? O item 9 aí começa falando sobre proteção passiva, tá ok? Então, essa é a nossa abordagem. Aí o nosso roteiro, a gente vai falar sobre diferentes tipos de proteção, a gente já vem falando alguns equipamentos. Hoje a gente vai dar abordagem aos tipos de materiais existentes, né, em uma edificação, os possíveis riscos em cima desses materiais e como evitar esses riscos, né, em cima dos tipos de materiais que compõem, né, na qual é fabricada, né, da qual é fabricada a edificação propriamente dita, ok? Então a gente vai falar sobre essa proteção, os revestimentos, selagens e vedações da proteção, especificamente a proteção passiva contra o fogo existente, né? Onde a gente fala da proteção das estruturas, da edificação, o isolamento em relação a outra, a compartimentação da edificação, proteção de cabos elétricos, material de acabamento, material depositado na edificação, né? Sistemas de ignifugação, isolamento de riscos dentro da edificação, saídas de emergência, sinalização de emergência, as cores utilizadas na segurança, os sistemas de proteção contra descarga atmosférica, né, que são os SPDAs, né, as plantas de risco, e o acesso para viaturas de bombeiro. Inclusive tem um assunto, né, dentro da NBR previsto para o curso, falando sobre plantas, relatórios e planos, né? Então aqui a gente já vai fazer uma abordagem, né? Claro que a gente vai ter um assunto mais abrangente, ok? Tá, então a nossa introdução, a gente faz um breve histórico, né, onde a gente fala sobre o nosso país, como que hoje, né, é implementado a proteção contra incêndio no país. Já vem de um breve histórico, onde providências, né, foram tomadas após grandes tragédias, né, ocorridas em nosso país, né? Então Andraus foi um exemplo em 1972 e o Joelma em 74. Né? A gente tratou esse assunto em políticas de segurança contra incêndio, aonde ocorreu uma grande mudança, né, no sistema de regulamentação de proteção contra incêndio. Né? Então as legislações, né, consistentes da prevenção contra incêndio só foram criadas a partir desses episódios, né? Em 76 um decreto no Rio de Janeiro, tá? Então alguns assuntos aqui a gente está reiterando, né? Em 78 uma portaria, tá? Que aonde
iniciou, né, em 78 as primeiras NRs, né, existentes hoje relativas à segurança e medicina do trabalho, a NR 23 destinada somente à proteção contra incêndio, em 1980 a primeira NBR, né, então a gente tem aí pelo menos 33 anos com a criação da primeira NBR, né, que foi a 5267, onde surgiu aí as exigências particulares, né, das obras de concreto armado. Então aqui já iniciou aí a proteção passiva, né, em relação à resistência ao fogo, onde era fixadas as condições exigidas das obras de concreto armado e protendido, né, com relação à resistência ao fogo. Em 92, o sistema de contra-incêndio, né, um outro sistema aí a nível criado por um outro órgão. Vamos ver mais o que tem de importante. Aí, ó, em 93, o decreto estadual, isso a gente comentou na outra aula, né, onde foi apresentadas as exigências mínimas, né, com o objetivo de proporcionar um nível adequado de segurança aos ocupantes de uma edificação, né, em caso de incêndios, né, minimizar as possibilidades de propagação do fogo para edificações vizinhas, e diminuir os danos e facilitar ações de socorro público. Tá? Então esse decreto de 93 buscou esse objetivo. Em 94, né, saiu a primeira IT, né, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, contendo as exigências para as edificações com estrutura metálica. Okay? Em 99 saiu a NBR sobre dimensionamento das estruturas de aço dos edifícios. Em 2000 a NBR 14.432 sobre resistência ao fogo de elementos construtivos de edifícios. 2001 saiu o marco, né, do decreto né, que a gente considera um dos mais fortes, né, foi o 46076, que, né, continha aí a regulamentação de segurança contra incêndio das edificações e as áreas de risco. Né, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, através da IT 0801, abordando a segurança estrutural em situação de incêndio. Então essa IT ela foi mais específica para esse tipo de proteção passiva. Okay? E daí, né, a proteção contra incêndio, como que podemos definir a proteção contra incêndio? É definida como um conjunto de fatores estruturais, aparelhos e sistemas de detecção e alarme, contenção e extinção de um incêndio, né, dimensionados para serem aplicados numa edificação, né, com o objetivo do quê? Essa proteção contra incêndio, o objetivo é preservar vidas, né, o principal objetivo, a preservação de vidas, evitar o aparecimento do incêndio, né, o surgimento aí do incêndio, limitar o crescimento também, né, então a evolução do incêndio, e facilitar a sua extinção ainda nos estágios iniciais. Então esse é também um objetivo. Além disso, dificultar a propagação do incêndio dentro da edificação. Então, né, na ordem, o surgimento, a sua evolução, a sua propagação, evitar também o colapso estrutural, né, onde pode aumentar a dimensão do acidente em si, né. Também permitir que as pessoas abandonem a edificação em segurança. Então, quando a gente fala da preservação de vida, também envolve o abandono da edificação, né? Bem como a permissão das ações de combate a incêndio e resgate. Então, também busca-se facilitar, né, as ações de combate a incêndio e resgate. Então, né, na proteção contra incêndio, né, elas são introduzidas no momento em que se começa a projetar uma edificação. Né? Então, a partir do momento do projeto da edificação, ainda quando ela é em papel, né, deve-se
né, inicia-se, né, a proteção contra incêndio. E aí a gente divide as formas de proteção em proteção passiva e proteção ativa, né? Inclusive a gente já comentou, né, sobre a diferença, né, a proteção ativa. A proteção passiva é aquela que particularmente já nasce com a edificação, né? Então são sistemas de proteção contra incêndio que já são implementadas no momento da construção, né? Ela existe na própria estrutura, já no projeto, enquanto que a proteção ativa não, né? Ela pode ser inserida após, né, após a construção da edificação, ok? O desenvolvimento de um incêndio, né? Então a gente já comentou sobre a evolução de um incêndio, como ele ocorre, né? Que ele tem a fase inicial, a fase de desenvolvimento, né? Então justamente é essa fase que a gente comenta aqui, ó, que é a média de 700 a 900 graus centígrados. Então já é a faixa de temperatura quando ele está em desenvolvimento. As expansões térmicas são diferenciadas, né, onde ocorre a degradação, né, da estrutura em si e a perda progressiva da resistência, né? Então essa perda progressiva, né, da resistência que pode findar em um colapso estrutural parcial ou total, né? Vai variar de acordo com o tipo de desenvolvimento, de progressão desse incêndio, ok? Aí, durante essa degradação, né, estrutural, há a produção, né, durante esse desenvolvimento do incêndio, há a produção de gases tóxicos, produção de calor e fogo, né? A propagação por passagens e aberturas, né? Então o fogo ele procura o máximo possível de aberturas, né, para facilitar, né, o seu desenvolvimento, ocorrendo aí as trocas gasosas, né, a troca gasosa com o oxigênio, né, que ainda faz parte, né, da combustão, sendo um elemento necessário à combustão, né. A falta de conhecimento e treinamento, né, pode trazer o pânico e desespero durante esse incêndio, né? Então, por isso da necessidade do treinamento, né, e da implementação de um plano de abandono na edificação, né? E pode-se evitar a tragédia através do que? Da proteção passiva. Então, essa proteção, ela ocorrendo, ela existindo na edificação, né, consegue-se, né, evitar tragédias. Então, inclusive nessas grandes tragédias que a gente tem presenciado aí na história, né, começou na década de 70 com Andral Joelma, né, e até recentemente, né, a mais nova, né, a gente pode chamar de mais nova, porém, né, negativa, né, assim, deixa a gente abismado, né, pela ocorrência da tragédia, a grande perda de vítimas, né? Então, mais recentemente aí a tragédia onde envolveu a falta de uma proteção passiva, que foi agora o incêndio na Boate Kiss, né? Onde mais de 240 vítimas, né, já vieram a óbito, né? Ainda tem vítimas internadas sofrendo aí a consequência do incêndio ocorrido lá em Santa Maria, ok? Então, continuando, a resistência da estrutura da edificação ao fogo, né? Essa resistência é a capacidade que os elementos estruturais das edificações devem possuir para resistir, tá? Então, essa capacidade da estrutura da edificação, né, que ela tem que possuir, aumentando com isso a resistência por um determinado período de tempo, né? Um tempo suficiente para o combate, para o abandono, né, das pessoas da edificação. A energia térmica oriunda de um incêndio, sem que percam suas características funcionais,
né, a vedação e estabilidade estrutural, né? Então, sem que perca suas características funcionais, ocorrendo a vedação e estabilidade estrutural, para que possa permitir a fuga das pessoas. As estruturas das edificações, principalmente as de grande porte, né, devem ser dimensionadas e constituídas de modo a possuírem resistência ao fogo, compatível com a magnitude do incêndio, que possam vir a serem submetidas. Então, essa resistência está diretamente ligado, né, a essas características. Então, uma das características seriam, né, as características aí seriam revestimentos, selagens e vedações da proteção, de proteção contra incêndio. Os materiais utilizados como selagem, vedação e revestimento devem apresentar as seguintes características, tá? Ser incombustível ou de difícil combustibilidade, ou seja, não pode, né, pegar fogo ou que dificulte essa inflamabilidade, né, essa combustão. Deve também, né, essa selagem, vedação e revestimento devem possuir baixa velocidade de propagação de chamas. Tá? Então, essa baixa velocidade também nessa propagação. Tá? Então, difícil início de uma combustão, ou não propiciar que ocorra a combustão, ou ela ocorrendo também né, seja de baixa velocidade a propagação. Além disso, não pode emitir gases tóxicos, né, quando sob efeito do calor do fogo. Né? Então a gente, como exemplo, né, aconteceu recentemente aí na Boate Kiss, né? Lá houve grande produção de gases tóxicos, né? A partir do momento que iniciou o fogo. A emissão de pouca fumaça também deve ocorrer, tá? E, além disso, emissão de fumaça que não atrapalhe os meios de fuga. Então, essa fumaça também ela não pode atrapalhar os meios de fuga, tá ok? Inclusive, né, como a gente está comentando esse assunto e acabou falando aí sobre o acidente na boate, né? Então a característica aí desses materiais não serem incombustíveis ou de difícil combustibilidade, baixa velocidade, não emitirem gás tóxico, né, emitir pouca fumaça ou fumaça que não atrapalhe os meios de fuga. Então, tem até um vídeo aqui ilustrativo, né, de uma simulação que foi feita com material, né, que foi usado lá como, como forração acústica, né, na boate. Então, tem uma simulação rápida aqui através de um vídeo que a gente vai estar mostrando, né? Então, mostrando aqui o material, né, e quando exposto aí ao calor, né, aqui um sinalizador que foi usado, né, mostrando aí a alta temperatura que foi exposto, as chamas produzidas e a grande quantidade de fumaça, tá, que impediu inclusive, né, o abandono da edificação, tá, e além disso também intoxicou, né, centenas de pessoas que ocupavam aquela boate. Ok? Então, continuando aqui, tá? Os métodos de ensaio básicos para avaliar as características dos materiais de selagem e revestimento. Né? Então, um dos meios seria o ensaio de incombustibilidade, né, que possibilita verificar se os materiais de revestimento são passíveis de sofrer a ignição. Né? Então, nesse ensaio, né, busca-se analisar, né, o material utilizado no revestimento da edificação, né, sobre a sua não combustibilidade, ou seja, não entre em combustão. Tá? O ensaio da propagação superficial de chamas, como ocorre
por meio do qual os materiais de revestimento passivos de ignição, né, os materiais combustíveis, podem ser classificados com relação à rapidez de propagação superficial de chama, né, das chamas. Então, busca-se nesse ensaio saber a velocidade dessa propagação. Também o ensaio para determinação da densidade ótica da fumaça, para verificar a quantidade de fumaça que pode ser produzida e sua opacidade, para que não provoque empecilhos à fuga das pessoas e ao combate a incêndio, né? Então, nesse ensaio também é verificado quanto a dificuldade, né, que a fumaça proporciona no ambiente a ponto de identificação, né, de localização de portas, de saídas, de rotas de fuga. Okay? Além disso, o ensaio de toxicidade para verificar o nível de toxidez da fumaça liberada quando os materiais de proteção são expostos ao calor de um incêndio. Então, aqui também é verificado o nível de toxidez do material. Ou seja, né, o exemplo que a gente mostrou no vídeo, né, a gente vê lá, né, dentre esses ensaios aqui, grande quantidade de fumaça, né, produção de fumaça, e lá no que ocorreu, né, o material que entrou em combustão, a sua alta produção, né, de gases tóxicos, ok? Então, os tipos de revestimentos e selagens de proteção, a gente pode citar como exemplo as tintas intumescentes, né? São tintas aplicadas como revestimento de proteção, elas são reativas ao calor, né? Ou seja, elas reagem trazendo uma expansão volumétrica, né? E formam uma espuma rígida na superfície da estrutura. Então, essa expansão, né? Nessa medida, né, ela proporciona uma espuma rígida, né, ela forma uma espuma rígida na superfície da estrutura, ok? Essas tintas, né, caracterizam-se por proteger a estrutura, ok? Então, por isso que é chamado tintas intumescentes. Outro tipo de proteção são as placas e mantas pré-fabricadas, né? Podem ser compostas de gesso, lã de rocha ou fibra cerâmica, tá? São fixadas sobre as estruturas a serem protegidas, são utilizadas como revestimento e selagens, tá? Então a gente está vendo aqui, por exemplo, lã de rocha, um exemplo dessas mantas, né? Essas placas, as placas de silicato, tá? O painel de lã de rocha. Então tem um exemplo aqui, né, e as fibras cerâmicas. Então são exemplos de placas e mantas aí pré-fabricadas que também são utilizados no revestimento de selagem, né, trazendo uma proteção para edificação. Okay? Também, né, o uso de revestimentos projetados, né, através de argamassas, apresentam densidade variadas e resistência mecânica diferentes, né, podem ser aplicados por jateamento ou, se não, através de concreto protendido, né. Então, o concreto já pode ser misturado ao concreto, né, trazendo essa proteção. Ok? Então são meios aí de proteção da edificação. Ok? As argamassas, mantas e placas, né, pré-fabricadas podem ser utilizadas para a vedação de shafts, né? Então tem um exemplo aqui, esses shafts é praticamente a ligação de um ambiente para outro, então traz essa proteção, né, impedindo aí a propagação do calor, do incêndio aí em geral, tá? Então permite dessa forma a compartimentação da edificação. Então compartimentação, quando a gente né, fala em compartimentação, a gente está dizendo compartimentar, né, o incêndio em um determinado local de foco inicial, né, não propiciando aí a propagação para outros ambientes da edificação. Tá? Então pode ser usado dessa forma ou dessa forma mostrado aqui na imagem, né? Praticamente selando aí um ambiente do outro, ok?
Basicamente, podemos dividir a proteção contra incêndio da seguinte forma: proteção passiva e proteção ativa, né? Então, a proteção passiva deve ser pensada e levada em consideração desde o início da concepção do projeto de qualquer edificação, seja ela industrial, residencial, comercial ou para lazer. Tá? Então, dentro do nosso assunto, a gente fala aí de proteção passiva, né? Agora direciona o assunto para a proteção passiva, né? A proteção passiva contra o fogo, as características construtivas e técnicas de proteção que são incorporadas às estruturas da edificação. O objetivo é aumentar o tempo de resistência ao fogo, né? E dificultar ou impedir a sua propagação para outras partes da edificação incendiada, além disso para as edificações vizinhas. Em caso de incêndio, né, possibilitar a saída dos ocupantes é um dos objetivos, garantir as condições razoáveis para o emprego de socorro público e evitar ou minimizar os danos à edificação, né, sempre naquela ordem de preservar vidas, meio ambiente e patrimônio, né? Então, primeiramente vidas, segundo o meio ambiente e por último aí, os danos à edificação, que é o patrimônio, ok? A nossa abordagem continua, continuamos falando aí sobre a proteção das estruturas, isolamento de uma edificação em relação a outra, compartimentação, proteção de cabos elétricos, controle de material de acabamento, tá? Materiais depositados, ignofugação, isolamento de riscos, saídas de emergência, sinalização, cores, né? Proteção, né, em sistemas de descarga atmosférica, plantas de risco e acesso das viaturas. Okay? A proteção das estruturas das edificações é realizada com aplicação ou colocação de produtos capazes de isolar termicamente essas estruturas, com o intuito de limitar o ingresso de calor, permitindo preservar por um tempo maior a estabilidade estrutural da edificação em situações de incêndio. Tá? Eu estou falando aqui o assunto, muitas vezes até um pouco rápido, tá? É importante o uso de um caderno e anotação ao lado, até para a resolução dos testes, tá? E para entendimento do assunto, ok? Então, a gente, então, né, falando aí sobre o assunto de proteção, né, que visa aí proteger, né, e limitar, né, o ingresso de calor, a propagação do calor durante o incêndio dentro da edificação, né, buscando a estabilidade estrutural, ok? Além disso, isolamento da edificação em relação a outra, também é o objetivo da compartimentação, consiste no isolamento entre duas edificações vizinhas para evitar que o fogo se propague de uma para a outra. Né? Há duas maneiras de isolar uma edificação em relação a outra. Então a gente, né, fala primeiro o distanciamento, né, que é o afastamento entre a edificação, e as barreiras de proteção, parede, corta-fogo. Então um exemplo aqui de uma parede dentro de uma edificação, isolando um ambiente do outro. Okay? Compartimentação da edificação significa dividi-la em células capazes de resistir à queima dos materiais combustíveis nelas contidos, evitando ou dificultando a propagação de fogo, gases e calor para outras partes da própria edificação. Os principais propósitos da compartimentação são conter o fogo em seu ambiente de origem, então esse é um dos objetivos, né? Confinar esse fogo no ambiente ali onde iniciou-se, né, o incêndio, manter as rotas de fuga seguras contra os efeitos do incêndio, então propiciar uma rota de fuga, né, contribuindo aí para o abandono mais rápido das pessoas sem contato com o incêndio, facilitar as operações de resgate e combate ao incêndio, também é um dos objetivos. E essa compartimentação ocorre de duas maneiras, né? A horizontal, compartimentação horizontal, e a compartimentação vertical, ok? A compartimentação horizontal, tá, se destina a impedir que o incêndio... só pulou um pouquinho aqui, deixa eu só alterar aqui.
Tá. A compartimentação horizontal se destina a impedir que o incêndio atinja grandes áreas de um mesmo pavimento, de uma edificação, e facilitar, né, de modo a facilitar o seu controle. Então, quando a gente fala de compartimentação horizontal, é aquela compartimentação quando ela ocorre no mesmo pavimento, ok? A compartimentação horizontal pode ser obtida das seguintes maneiras: com paredes, né, ou portas corta-fogo, ok? Então, quando a gente está falando de paredes, né, é aquelas paredes, né, de ligação de um ambiente para outro. Se essas paredes elas são protegidas contra o fogo, né, essa parede ela propicia um modo de compartimentação horizontal. As portas, né, também são dispositivos que também é um meio de compartimentação horizontal. Além disso, os registros ou capas corta-fogo nos dutos que transpassam as paredes corta-fogo, né? Então a gente mostrou até ali no nosso exemplo aqui deixa eu pegar aqui um exemplo, esse exemplo aqui, ó, tá? Então a gente pode falar que esse tipo de revestimento aqui ele propicia uma compartimentação horizontal, ou seja, não deixa esse ambiente através desses dutos aqui entrar em contato com o ambiente, né, ao lado, tá ok? Então esse é um tipo de compartimentação horizontal, tá? Então as capas aqui, né, também aqui um dispositivo utilizado que também propicia uma compartimentação. Dentro da compartimentação horizontal também é possível a selagem corta-fogo nas aberturas de passagem de cabos elétricos, então que a gente estava mostrando, e as tubulações nas paredes corta-fogo, né, os shafts, ok? E também o afastamento horizontal entre janelas de setores compartimentados. Então esse afastamento de janelas, né, aqui um exemplo aqui, né, uma janela distante da outra, e aqui passa vamos dizer assim, há uma continuidade de uma coluna, tá? Onde essa coluna, né, com essa saliência aqui, ela evita que o calor desse ambiente entre em contato com a janela de outro ambiente e, consequentemente, o contato desse calor. Ok? Então, esse é um sistema de compartimentação horizontal. Ok? Aqui os shafts, né? Então, tem aqui o tipo de vedação aqui, que a gente já mostrou. E dentro da compartimentação vertical, tá? O objetivo destina a impedir que o incêndio se propague para os pavimentos superiores, né, de sua origem, e facilitar o seu controle. Então, a compartimentação vertical, né, já muda a forma de proteção. Então, está sempre se preocupando com os pavimentos, né, adjacentes, ok? A compartimentação vertical pode ser obtida das seguintes maneiras: através de lajes corta-fogo, né? Então são lajes com proteção na sua estrutura, com mantas, né? Tintas, sistemas que dificultem ou impeçam a propagação do incêndio. O enclausuramento das escadas, né? Quando a gente fala em enclausuramento, né, a gente fala ambientes com proteção, onde dentro de um incêndio as pessoas possam permanecer, né, momentaneamente, que esse ambiente vai apresentar uma proteção contra incêndio, né, inclusive previsto na legislação, né, que as escadas dos edifícios sejam enclausuradas, né, dentro de algumas exigências aí de altura e dimensão, tá? Os poços de circulação dos elevadores através de paredes e portas corta-fogo, então também a necessidade dessa proteção, tá, vertical. Os registros corta-fogo em dutos que intercomunicam os pavimentos, também deve haver essa proteção, deve existir. Os vidros resistentes ao fogo,
dentro dessa compartimentação, a selagem corta-fogo nas aberturas das passagens de cabos elétricos e tubulações através de lajes, né? Também o shafts, só que o shafts, né, aqui já é para compartimentação vertical, é uma forma que impossibilite aí a propagação, né, do incêndio para os pavimentos adjacentes, ok? Então aqui, né, a gente está mostrando aqui uma figura, né, de selagem de shafts em lajes, né, dentro da comunicação de um pavimento para o outro, ok? Aqui um exemplo, né, também dessa proteção vertical, né, a utilização de abas verticais para peitos, peitoris e abas horizontais resistentes ao fogo, projetando-se além da fachada, separando as janelas de pavimentos consecutivos. Então aqui mostrando um sistema de proteção tanto vertical como horizontal, né, através dessas abas, ok? Então essas saliências aqui, essa distância, que evita aí o contato do calor, né, vai impedir que a fumaça, ao subir, né, ela passe pelo pavimento imediatamente superior, tá? Então vai estar entrando em contato com essas abas e sendo desviado, tá, ok? Então o grande objetivo é o desvio do calor e da fumaça, tá? Aqui a proteção de cabos elétricos, tá? Que ocorre também através, né, da pintura anti-chamas. Então essa pintura, né, protege, retarda as chamas, tá? Então a necessidade de que os cabos sejam protegidos, né, com esse tipo de pintura. Aqui um envelopamento das eletrocalhas, né, as bandejas de cabos. Então tem aqui um esqueleto aqui mostrando, tá, essas calhas, essas eletrocalhas, onde passa a fiação. Então, lembrando que os cabos, né, passa a eletricidade e ocorre geração de calor. Então, essas calhas acabam protegendo esse calor produzido, né, pelos cabos, né, elétricos aí, ok? Aqui os eletrodutos, né, também é previsto aí, inclusive dentro da NR10, né, algumas NBRs da parte de eletricidade, a necessidade de utilização de eletrodutos para proteger também, tá, a fiação elétrica, né, como fonte geradora de calor, ok? Então tem uma foto aqui ilustrativa, ok? Tá. A gente, nessa primeira parte aqui de compartimentação, de proteção contra incêndio, né, tanto compartimentação horizontal como vertical, né, a gente dá um pause, a gente para nessa parte aqui, onde a gente estaria falando sobre o controle do material de acabamento, tá, e a gente dá continuidade na sequência. Então, até breve, obrigado, tchau.